intitulando de Nomes de Deus. E hoje nós iremos ministrar, com o tema da nossa mensagem de hoje é Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Hoje nós vamos falar sobre cura, sobre o nosso direito de nós termos saúde divina, cura divina em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte, a palavra de Deus. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui nesse texto, Deus ele se apresenta como o Jeová Rafá, o Deus que cura, e ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Muito bem, a gente entende isso aqui, querido, como uma promessa de Deus, uma promessa poderosa de Deus, que nos garante em Cristo Jesus saúde divina. E essa promessa aqui, ela é condicional, porque diz assim, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardares os seus estatutos. Quer dizer, trazendo para a realidade de hoje, querido, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos decidir no nosso coração, buscar a Deus, pertencer a Deus, considerar a sua palavra, considerar os seus ensinamentos, amém? E se a gente buscar o Senhor Jesus, ter o nosso Deus na nossa vida, né, como nosso Senhor, nosso Salvador, nós temos direito sim à saúde divina, à cura divina, porque Deus ele se apresenta para nós como o Senhor Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui, amém? Então, a vontade de Deus é que o seu povo seja totalmente livre de toda enfermidade. Essa revelação da palavra de Deus precisa estar muito forte, nós precisamos entender isso, precisamos acreditar nisso aqui, ter a revelação dessa palavra em nós, em nosso coração, ela tem que estar bem viva dentro de nós. E o próprio Deus, ele se fez conhecido como Jeová Rafá, o Deus que nos cura, amém? E nós precisamos conhecer esse Deus, o Deus que cura, ter experiências com Ele, na nossa própria vida, em nossa casa, em nossa realidade de vida, pois a cura divina, ela foi conquistada para nós, em nosso favor, por Jesus na cruz do Calvário. E o conhecimento dessa verdade, o entendimento dessa verdade vai alicerçar cada vez mais profundamente a nossa fé, a nossa convicção de fé na palavra de Deus que nos garante cura plena e vitória sobre toda e qualquer enfermidade. Olha, querido, eu quero dizer que você tem direito à cura, você tem direito a poder de Deus na sua vida, liberado sobre a sua vida, liberado em seu favor. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, você que pertence a Deus e já entregou sua vida para Jesus, você tem direito à saúde divina, à cura divina. Essa aqui é a verdade, amém? Olha o que diz aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então a palavra de Deus aqui é clara, quando diz que nós serviremos ao Senhor nosso Deus, Ele vai abençoar o nosso pão, a nossa água, Ele vai abençoar o nosso alimento e a água que a gente bebe, e vai tirar do meio de nós toda e qualquer enfermidade. Nós precisamos acreditar nisso, querido, nós precisamos tomar posse dessa verdade. Isso aqui tem que funcionar para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, é a verdade pura, e está a seu dispor, é uma promessa para você. Você precisa receber essa promessa no seu coração e tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu já orei várias vezes esse texto aqui, né? Eu mesmo já tive experiência com Deus, várias experiências com Deus de cura divina. E é a minha primeira atitude, a minha primeira ação, quando eu acho que tenho alguma enfermidade, alguma doença, tenho alguma dor, algum sintoma, em primeiro lugar é buscar Deus e muitas vezes repreender, amém? E não aceitar e tomar posse. E eu já orei várias vezes aqui.
Servirei ao Senhor meu Deus, o Senhor abençoará o meu pão e a minha água, e tirará do meio de mim todas as minhas enfermidades. Eu já orei isso até em algumas vezes, em algum lugar em que eu fui tomar água. E eu não estava assim com muita certeza que aquela água era bem potável. Porém, eu orei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, orei no meu espírito, no meu interior, com fé. Né? A tua palavra diz que o Senhor vai abençoar o meu pão e a minha água, e vai tirar do meio de mim toda enfermidade. Eu tomo um posse e tomar daquela água com fé. Amém, querido? Acreditando nessa verdade, tomando posse dessa promessa, liberando a fé viva nessa verdade. Eu quero dizer, Deus tem compromisso com você que crê, querido. Você que entregou sua vida para Jesus e pertence a Deus, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Deus tem compromisso com você. De cada promessa revelada no seu coração, Ele tem compromisso com essa promessa de fazer acontecer na sua vida. Portanto, tome posse da sua saúde divina, tome posse da cura divina, tome posse de andar em saúde divina, andar cheio de saúde, cheio de vitalidade, de vigor, de energia, de disposição, cheio de coragem. Tome posse que você tem direito, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ver aqui a seguir o poder de cura manifestado em favor de algumas pessoas. Em primeiro lugar, aqui nós queremos trabalhar uma cura que teve no Novo Testamento. A cura de Naamã através do profeta Eliseu. Essa cura, esse milagre está relatado no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. É um texto meio longo. A Bíblia fala que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era um general de guerra condecorado. Ele era um herói de guerra. Um desses generais de guerra valente, que conquista muitas vitórias. E Deus deu muita vitória para a Síria através de Naamã. Ele conquistou muita vitória com o exército, liderando o exército. Um general de guerra respeitado. Herói de guerra, porém leproso. Esse homem, ele tinha uma doença muito grave, que é a lepra. Hoje essa doença já é grave, naquela época muito mais ainda, porque não tinha cura. E a lepra, ela trazia de reboque um problema emocional, um problema, eu posso dizer, afetivo, de relacionamento e até psicológico muito grave. Porque a pessoa que tinha lepra, ele tinha que ser isolado. Ele não podia ter contato, ter relacionamento com outras pessoas por causa do contágio. Esse homem era herói de guerra, porém leproso. Ele era leproso. Então, aqui a Bíblia diz que saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levava cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, é o seguinte, quando o exército da Síria trouxe alguns do povo de Deus cativo, presos de Israel, Naamã, ele ficou com uma moça lá, vamos dizer que era escrava, ajudava ele em casa, que era israelita, era do povo de Deus. E essa menina falou para a esposa de Naamã e disse o seguinte, ele disse assim, e disse à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Em outras palavras, essa menina estava dizendo para a esposa de Naamã que lá em Israel tinha um profeta. Esse profeta era o profeta Eliseu. E ela estava incentivando essa mulher que se ela levasse, ela convencesse Naamã a ir lá em Samaria falar com o profeta, havia poder de Deus nesse profeta, que Naamã ia ser curado. E aí a esposa de Naamã falou para ele. E ele foi com o rei da Síria, pediu cartas, pediu autorização. E, resumindo aqui, o rei enviou Naamã como se fosse uma visita de Estado, né? Uma comitiva lá para Israel, para falar com o profeta Eliseu. Tá bom? Então, eu vou resumindo aqui. Olha, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, querido, você observa aqui que Eliseu não foi nem lá falar com ele. Eliseu nem deu bola para ele, né? Porque ele, né, com essa visita, do jeito que ele era, uma pessoa muito respeitada,
lá no país dele, em muitos outros lugares. Ele esperava ser recebido com pompa, né, com honra. Mas o profeta Eliseu nem foi lá recebê-lo, falou só para o discípulo dele, né? Disse assim: olha, vai lá, diz para o profeta, diz para o Naamã, e lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, ele vai ficar curado, vai ficar limpo. Isso ofendeu muito Naamã, esse herói de guerra, porque ele esperava ser honrado. Mas sabe que isso trouxe à tona um outro problema muito grave, muito sério que Naamã tinha, que era o orgulho. E que Deus sabia disso, e Deus estava decidido curar ele completamente, não só da lepra, mas do orgulho também. E eu acho, conhecendo um pouco a Deus, o reino espiritual, que a causa dessa lepra que ele tinha, esse orgulho que ele tinha dentro dele. Porque o orgulho é uma coisa muito séria, o orgulho destrói a vida da pessoa. A Bíblia diz que antes da ruína e a queda vem a soberba, quer dizer, então logo depois do orgulho, da soberba, vem a ruína e a queda. Sabe, Naamã ficou muito irado, muito ofendido com aquilo ali, com aquele tratamento que ele recebeu. E ainda bem que ele tinha na comitiva dele uns oficiais que eram sensatos, eram inteligentes, eram sábios. E eles chegaram com Naamã: mas meu senhor, se o profeta dissesse que era para o Senhor fazer algo muito difícil, né, muito sério, o Senhor faria com certeza. Mas ele está dizendo apenas para o Senhor ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, o Senhor vai ser curado, né? Não tem dificuldade o Senhor fazer isso aqui nas minhas palavras. E ele foi, eu acho que ele foi ali meio sem querer ir, meio invocado, mas ele foi. E ele chegou, mergulhou, foi mergulhando, e mergulhou 7 vezes. No 7º mergulho, quando ele levantou, a Bíblia diz que ele ficou curado. Olha, diz aqui, versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Irmão querido, quando Naamã ficou curado, que ele viu que ele estava curado, Deus fez um milagre muito grande dele. Não curou ele somente da lepra, da enfermidade física propriamente dita, mas curou ele do orgulho e curou ele de muitos outros problemas, que esses problemas de relacionamento, problema da falta da perspectiva de um futuro, né? E o coração apertado, e saber qual era o futuro dele de ser isolado, porque a lepra, ela ia comendo os membros do corpo da pessoa. E o futuro desse herói de guerra era esse, porém ele foi curado. Eu creio que passou todo o filme na mente dele, foi caindo a ficha. Irmão, ele voltou de lá com o profeta Eliseu manso, né, transformado com uma outra atitude, falando com humildade, com mansidão, com honra e respeito ao homem de Deus, ao profeta, porque ele soube do valor do milagre que ele recebeu ali naquele momento, né? Isso foi muito lindo. Essa cura é um exemplo poderoso de cura e de transformação que Deus faz na vida de uma pessoa que se achega a Ele. Esse Naamã, ele não era nem convertido, né? Ele não era nem israelita, não era do povo de Deus, ele não era um prosélito, ou seja, uma pessoa de outra nação que se converteu, né, a ser um judeu. Não, mas ele foi curado, querido. Ele foi totalmente curado por causa da fé, por causa da obediência à palavra. Ele foi curado através de um profeta, de um homem de Deus. Aqui fala de uma cura que aconteceu através de um homem de Deus. Aquela pessoa recebeu aquela palavra de autoridade espiritual. Ela obedeceu, né? Mesmo sem entender. E por causa da obediência, o milagre se manifestou e foi um milagre extraordinário, uma cura poderosa que transformou a vida daquele homem, mudou a sorte, a história dele, poder de cura se manifestando. Outro exemplo aqui, né? Veja bem, querido, Jesus, ele tomou sobre si, levou sobre si as nossas enfermidades. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz o seguinte: certamente o Senhor Jesus tomou sobre si, levou sobre si as nossas enfermidades, né? As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Queridos, pelas chagas de Cristo Jesus, nós temos direito à nossa cura, à nossa saúde divina. Jesus, ele foi para a cruz, ele foi para o Calvário e para a cruz com um propósito. E cada dor que Jesus sofreu, cada humilhação que Jesus sofreu, cada cuspida, os cravos, né, da coroa de espinho, quando foi batido com aquela vara e furou e saiu sangue, aquele sangue que saiu tem um valor, tem um propósito para nós, de perdoar os nossos pecados, de nos justificar diante de Deus. E as chagas, né, nos cravos, nas suas mãos, nos seus pés, tem o poder de curar todo aquele que crê em Cristo Jesus. Porque pelas suas pisaduras nós fomos curados, pelas suas chagas nós fomos sarados. Nós devemos acreditar. Essa palavra foi uma profecia liberada pelo profeta Isaías mais de 700 anos antes de acontecer isso com Jesus. E essa palavra se cumpriu em Cristo Jesus, amém? Irmãos, o Senhor Jesus, ele cura todo tipo de enfermidade, tanto a enfermidade física como a enfermidade emocional, né? Quem tem problema de depressão, quem tem problema de baixa autoestima, tanto problema psicológico, problemas mentais, como a enfermidade espiritual. Jesus cura todo tipo de enfermidade, amém? E nós vamos ver aqui um exemplo de cura de enfermidade física e emocional realizada pelo Senhor Jesus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, fala da cura da mulher do fluxo de sangue. Havia uma mulher que ela tinha 12 anos que estava doente com uma hemorragia, com fluxo de sangue, né? E a Bíblia diz que ela já tinha gastado todas as condições financeiras dela, todos os seus haveres, tudo que ela possuía com os tratamentos médicos. Porém, ela não tinha conseguido cura e ela continuava com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia. Querido, não era só um problema de uma enfermidade física, porque havia uma lei, ela era uma judia, havia uma lei, que se a mulher no período em que ela tivesse o período menstrual, ela se tornava impura, ela não podia tocar nas pessoas, as pessoas que ela tocava ficavam impuras, então ela precisava ficar tipo assim, isolada, nesse período. Porém, ela estava há 12 anos com hemorragia, querido, né? Onde a família dela não podia se achegar a ela, o esposo não podia se achegar a ela, a Bíblia não relata que ela tinha esposo, nem a família dela, mas isso está subentendido aqui no texto. Os filhos não podiam se achegar a ela, não podia ter contato, não podia abraçar, ela não podia participar de uma festa, vamos dizer hoje, de um aniversário, de uma comunhão que era feita, ela não podia, por causa que isso que ela sentia tornava ela impura. Imagine a dor na alma, imagine como ela ficou destruída por dentro, na parte emocional, na parte afetiva, né? Até no psicológico dela. E essa mulher, querido, também ela foi ficando debilitada, perdendo as suas forças por causa da hemorragia, né? No sangue está a vida. A pessoa que vai perdendo sangue, você vê que ela perde força porque está perdendo parte da vida. A vida daquela mulher estava se esvaindo com o sangue que estava, né, saindo do corpo dela. E ela já estava sem força. Porém, ela viu falar de Jesus, ela arrumou força onde não tinha, arrumou coragem. Quando Jesus passou, ela saiu abrindo o caminho, tocou em Jesus com fé, e de Jesus saiu virtude, de Jesus saiu poder. Ela foi instantaneamente curada ali naquele momento. E Jesus sentiu que dele tinha saído o poder. Ele disse: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Os discípulos dele falaram: mestre, todo mundo te toca, tem muita gente aqui. Como o senhor fala, alguém me tocou? Mas ele sabia que ele tinha recebido um toque diferenciado. E ele começaram a ver direitinho, e aquela mulher não teve como se esconder, querido. Era sério para ela, por quê? Porque ela não podia estar no meio daquela multidão, né? Como eu falei, ela tinha que estar isolada. Mas ela encarou, ela tinha fé, ela estava com fé viva que ela ia ser curada. E ela tocou em Jesus e foi realmente curada. E ali ela se entregou, ela disse: não, mas fui eu. Falou do que ela tinha, né? E como ela tinha recebido a cura. E Jesus disse: olha, vai, a tua fé te salvou. E nós vemos aqui nesse texto, querido, um exemplo de uma pessoa que recebeu cura física, recebeu cura emocional, recebeu cura também do psicológico dela, né? Outro exemplo aqui, cura espiritual e cura mental. Em Lucas capítulo 8, 26 a 36, é um texto grande.
Essa palavra aqui fala, querido, que Jesus ele foi para uma terra, a terra dos Gadarenos, era a fronteira da Galileia. E quando o Senhor Jesus desembarcou naquela terra, e veio da cidade o encontro de Jesus, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, e nem habitava em casa alguma, porém ele vivia no sepulcro, quer dizer, ele vivia no cemitério. Então, olha só, a pessoa que tem um estilo de vida desse, mesmo que seja espiritual a causa, a raiz do problema, ela é tida como louco, né? Se pegar essa pessoa, a família pegar para levar um tratamento hoje, ele vai ser levado para um manicômio, né? E vai receber aqueles remédios sossega-leão, que a gente chama sossega-leão, e a partir dali ele vai ter o tratamento por um psiquiatra, uma equipe que vai tratar ele como louco mesmo, talvez um diagnóstico de esquizofrenia. E esse homem, ele tinha essa atitude, esse tipo de vida. E quando ele viu Jesus, ele prostrou-se diante de Jesus, exclamando em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele. E embora procurassem, né, as pessoas, amigos, a família, conservá-lo preso, talvez as pessoas pegavam ele, tentavam prender ele, amarrá-lo para ele ficar calmo, né? Mas tudo ele despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou Jesus para esse espírito maligno que se apoderara daquele homem. Perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinham muitos demônios entrado nele. Uma legião é uma turma de espíritos malignos, que são muitos, queridos. Ele é comparado a uma legião de soldado do exército romano. São muitos, são centenas, né? Imagine o tanto de espírito maligno que tinha naquele homem para ele viver esse estilo de vida. E ele já sabia, né, o que estava determinado sobre ele, que Jesus já tinha ordenado que ele saísse daquele homem. E ele estava pedindo, querido, que não mandasse ele de volta para o abismo, porque ali estavam pastando uma grande manada de porco. Eles pediram para sair daquele homem e entrar naqueles porcos, né? Jesus autorizou, disse: vão. E eles saíram daquele homem e entraram naqueles porcos. Os porcos se precipitaram, né? E foram parar em certo lugar, lá no rio, e para dentro de um lago, e eles se afogaram lá naquele lago. Até os porqueiros, né, os criadores de porcos, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos o que havia acontecido. Sabe, querido, e de fato acharam o homem que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor mesmo, de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo e endemoniado. Irmãos queridos, essa pessoa aqui, ela recebeu cura espiritual, a libertação total, mas não foi só isso, ela recebeu cura mental. Ela foi livre de todo sintoma de esquizofrenia, de loucura, foi liberto, passou a se vestir direito e pôde voltar à convivência da família e da sociedade. Um exemplo de cura. Outra cura de um cego de nascença, João 9:6-7. Havia uma pessoa cega, né? E alguns perguntaram para Jesus: por que esse aí está cego? Né? Ou então, está pagando pelo erro dos pais? Aí Jesus estava falando: não, essa enfermidade está nele, é para que o Deus seja glorificado, o poder de Deus se manifeste. Jesus, querido, cuspiu na terra, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Esse tanque significa enviado. E ele foi, lavou-se e ficou totalmente curado da sua vista, da sua visão, e voltou vendo. Uma pessoa com uma enfermidade que veio de nascença, mas ele foi totalmente curado e totalmente restaurado pelo Senhor Jesus. Amém? Outro exemplo que eu quero dar é a ressurreição de Lázaro. Irmãos queridos, quando eu me pego meditando sobre essa ressurreição de Lázaro, aqui em João 11:38-44, é uma história muito interessante. Jesus era amigo de Lázaro, né? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, eles eram irmãos. E aí Jesus estava em certo lugar distante, ele soube que Lázaro adoeceu, porém ele ficou de propósito mais lá alguns dias. E foi o tempo que Lázaro morreu. E ele foi para perto do lugar onde estava Lázaro.
E lá, quando ele chegou lá, Lázaro já havia sido enterrado. Até Marta e Maria, né, que a Bíblia diz que Jesus as amava também. E elas disseram assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se eu não me engano, foi Maria que falou isso. E Jesus estava sabendo o que ele ia fazer. Então perguntou: onde botaram, onde enterraram? E as irmãs falaram: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias que foi enterrado. E Jesus não deu bola para isso, porém pediu levar, para levá-lo lá. E ele disse: tirai a pedra. E ele ordenou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu de lá com todo atado, né, com as suas ataduras. Lázaro ressuscitou, querido. Agora, reflita comigo uma coisa. E Lázaro tinha morrido de uma doença, né? E ele já estava enterrado 4 dias. Então, o corpo dele já estava todo deteriorado, todo detonado. Já estava todo degenerado. Porém, quando o Senhor Jesus liberou a palavra de ordem, Lázaro vem para fora, ele ressuscitou, mas ele foi totalmente curado do alto da sua cabeça até a planta do seu pé. Cada átomo do ser de Lázaro, cada célula do seu ser foi completamente curada e restaurada. Todos os sistemas do seu organismo, cada junta, tecido, músculo, osso, cada órgão do seu ser, cada sistema do seu organismo foi totalmente curado e restaurado e regenerado. E ele saiu de lá totalmente curado, vivo e curado. Não só curado de toda enfermidade que ele tinha, que foi a causa dele ter morrido, mas também da degeneração que aconteceu com o seu corpo depois da morte. Meu Deus, é muito forte, querido. Jesus cura. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para curar. Agora o Senhor pode curar de várias maneiras. Querido, é o seguinte: Deus, ele pode curar de várias maneiras, né? O Senhor pode curar de maneira instantânea, milagrosamente, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. Ele pode curar através de um ato profético, como aconteceu com aquele cego de nascença, que ele fez o lodo ali com a saliva, né? Passou nos olhos e enviou o cego para se lavar no tanque de Siloé. Ele pode curar também, querido, através dos tratamentos dos médicos. Querido, se você tem algum tipo de enfermidade, já tem orado e não conseguiu cura, procure um médico, faça um exame. Esses profissionais são tão maravilhosos, estão dando a vida para curar pessoas. Isso é muito importante, você se cuidar da sua saúde. A Bíblia diz que os médicos, eles são para os doentes. Sabia que Jesus tinha um discípulo médico? O Lucas, né? O evangelista Lucas, do Evangelho de Lucas, ele era médico. E ele escreveu tanto o livro de Lucas como o livro de Atos. Foi Lucas que escreveu. Ele era médico, uma pessoa muito valorizada pelo Senhor Jesus. Não é verdade? Então o Senhor pode curar através de um tratamento médico também. Amém? Para concluir aqui a nossa mensagem, querido. Jesus, ele opera milagres naquele que tem fé, naquele que acredita. Amém? Então, não tenha constrangimento de pedir ajuda. Se você está doente, precisa de uma cura, não tenha constrangimento de se expor, de fazer um exame, de dizer a alguém que você tem determinada enfermidade, pede oração e quer ficar curado e quer ficar livre desse mal. Sabe, querido, mesmo que essa enfermidade venha trazer alguma vergonha social, mas encara a realidade. Para você ser curado, ser curada, você deve recorrer a Deus sim, para pedir ajuda, para pedir cura ao Senhor e também, se for preciso, fazer os tratamentos para você ficar curado. Eu quero te encorajar, querido. Você tem direito a andar em saúde divina, em cura divina, se você crê em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso Senhor Jeová Rafa, o Senhor que nos sara, Ele quer te curar, Ele quer nos curar, Ele quer nos dar saúde em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu vim para Jesus, eu tinha algumas enfermidades, eu tinha dificuldade para ser curado com remédio, com tratamento. E eu passei muito tempo orando, tomando posse, né? Eu tinha uma dificuldade de ganhar peso, era magro, um pouco magro, não gostava, nada contra, né, quem é magro. E até é bom para algumas pessoas, mas eu não queria. Eu queria ganhar um pouco mais de peso, tinha dificuldade para ganhar peso. E por muitos anos isso, apesar de me alimentar bem, eu até procurar muitas vezes comer um pouquinho mais. Mas, querido, eu criei nisso de todo o meu coração, comecei a tomar posse, né? Se tinha algum problema de absorção direito
das substâncias, né, dos alimentos no meu organismo, eu sei que já saiu fora, porque eu estou curado, eu já ganhei peso, eu tô até com peso bom agora. E eu sei, querido, cada vez que eu me peso, que eu vejo isso tipo assim, uma vontade minha realizada, isso para mim é muito legal, de você saber que Deus cura, querido, que Deus cura. Nós temos direito à cura, à saúde divina. Você tem direito à cura, recorra a essa cura, querido. Eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele pode te curar, Ele pode te blindar, te proteger, te revestir de poder. Se você servir ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, o Senhor, Ele vai abençoar o teu pão e a tua água, nunca vai faltar pão na tua mesa. E o pão que você vai ter da parte de Deus, a água que você vai ter da parte de Deus vai ser abençoado. E Ele promete tirar do meio de você, da sua família, todo o mal, toda enfermidade. Ele tirará do meio de nós todas as enfermidades. E não é só de nós, eu creio, do nosso povo, da nossa família. Ele vai tirar toda enfermidade de nós. Acredite nisso, receba essa palavra no seu coração. Receba, creia de todo o seu coração. Eu creio nisso, querido. Eu já tive várias experiências com Deus, orando pela minha família em casa, profetizando cura e sabendo que Deus estava curando, mudando a história ali, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero orar por você que precisa de cura. Você sabe, querido, você que até foi contaminado pelo Covid, nós estamos orando muito por você. Nós estamos procurando saber os nomes das pessoas, orando mesmo, nós estamos crendo na sua cura. E eu quero que você creia, una sua fé conosco. Você que não pegou, creia que não vai pegar, creia que o sangue de Jesus te blinda, te protege. Ora, clama o sangue do Cordeiro sobre a sua casa, amém? Clama o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, querido. Outra coisa, tenha coragem, não tenha medo. Tenha coragem. Porque Deus é o Senhor que te sara, o Senhor que te cura, o Senhor que te protege, o Senhor que te abençoa, em nome de Jesus. Eu quero dizer que hoje é dia de cura. Eu vou orar pela sua cura, você vai tomar posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, antes aqui de orar, teve uma experiência, eu fui pregar em certo núcleo, no núcleo do Novo Horizonte, pegando uma mensagem de cura. E eu fui direcionado por Deus, eu creio, de orar para as mulheres que não conseguiam engravidar, que tinham algum problema, né, de serem estéreis. E eu chamei algumas pessoas e comecei a orar e clamar a Deus. E ali orei, ministrei, obedeci a Deus. E depois de um certo tempo, veio uma pessoa de lá. Eu estava ministrando a mesma palavra, talvez uns 4 anos depois, aqui na sede. Ministrando palavras sobre cura e orando também pelas pessoas que queriam engravidar e tinham dificuldade. Aí quando eu desci, veio uma irmã, chegou comigo: pastor, o senhor lembra quando o senhor estava lá no núcleo ministrando, o senhor ministrou uma palavra sobre cura e orou? Aí depois eu digo: sim, irmã. Ela disse: olha, eu tinha problema, não consegui engravidar, olha aqui, meu filho já tem 4 anos. Meu Deus. Eu quero te dizer, querido, Deus cura, meu amado. Deus cura, Deus cura. Nós vemos vários exemplos de cura que Deus fez, de pessoas que não podiam ter filho, passaram a ter filho. Amém? Passaram a ter filho. Eu quero dizer que Deus pode te curar. Eu quero orar por você, creia comigo. Olha, hoje é dia de Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia com os pastores e vamos fazer oração forte pela sua cura, pela sua saúde. Porque o momento da Santa Ceia é um momento muito oportuno para nós tomarmos posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Amém? E eu já vou orando por você aqui, querido. E nós vamos estar orando mais ainda, porque hoje é dia de cura. Tome posse. Glória a Deus. Pai, eu te oro por cada pessoa que está enferma e que recebeu essa palavra no seu coração, Senhor. E a fé foi liberada, ela está crendo de todo o seu coração, com toda a sua medida de fé, na cura, na tua promessa, na promessa da tua palavra, que em Cristo Jesus nós temos direito de cura e de saúde. Pai, vem com o teu poder do alto da cabeça até a planta do pé dessa pessoa, Senhor, curando totalmente, regenerando esse corpo, restaurando cada célula, cada tecido, nervo, junta, músculo, osso, cada órgão do corpo, do ser dessa pessoa, cada sistema do seu organismo. Cura agora, Pai, restaura, regenera, repreende todo o mal. Eu repreendo toda enfermidade
Todo espírito de enfermidade sai agora. Toda enfermidade de qualquer ordem, seja espiritual, seja psicológica, emocional, afetiva, mental, eu te repreendo, solta, sai. Agora solta a autoestima do meu irmão, da minha irmã. Espírito de depressão, eu te ordeno, larga, sai agora, sai. Em nome de Jesus. Toda enfermidade física, eu ordeno, eu exijo agora, saia, cai por terra, bate retirada, sai, em nome de Jesus, e nunca mais volte, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Seja curado, receba cura, tome posse, em nome de Jesus. Creia conosco, porque nós já estamos crendo pela sua cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, daqui a pouquinho nós vamos ter